dia, irmãos. É bom estarmos juntos, mais um domingo para louvarmos o nome do Senhor e caminhamos a passos largos para podermos estar novamente reunidos para prestar culto aqui nas instalações da nossa igreja. E nós vamos começar o nosso ato de culto com a leitura de um salmo, Salmo capítulo 34, os versículos 1 a 3. E se os irmãos quiserem acompanhar, Salmo 34, 1 a 3, diz-nos assim o texto bíblico: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Agradecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. E este é um convite para louvarmos o nome do Senhor. E os próximos minutos vamos tirar um tempo para cantarmos músicas, para louvarmos o seu nome, para falarmos com o Senhor Deus. Então eu desafiava, antes de cantarmos um canto que diz: em espírito e em verdade nós te louvamos, vamos ter um tempo de palavra de oração. Senhor Deus, é um privilégio nós podemos estar juntos na tua presença, Pai, para louvar o teu nome. É um privilégio, Pai, nós dia após dia, domingo após domingo, Pai, podermos estudar um pouco mais da Tua Palavra, estudar um pouco mais daquilo que Tu queres para as nossas vidas e para a Tua Igreja, Senhor. E nós Te louvamos, Pai, nós Te louvamos porque Tu continuas a ser Rei, Tu és Deus, Tu és Senhor sobre todos, Pai, e nós Te louvamos porque de Ti vem a paz, de Ti vem o caminho, a verdade, Deus, e nós Te queremos exaltar, porque apesar dos tempos que vivemos não serem fáceis, Pai, Tu continuas connosco, Pai, Tu continuas a dar-nos a Tua mão, Tu continuas a suster-nos, Pai, e a verdade é que se nós olharmos para o alto e se nós Te buscarmos, Pai, Tu respondes, Pai, e é maravilhoso, Deus, e nós pedimos nesta hora que Tu possas ficar com este culto que é para Ti, Deus, que todas as músicas que são cantadas, toda a palavra que é lida, todo o texto que é estudado, seja para a honra e glória do Teu nome, Pai, e que realmente os nossos corações, Pai, possam estar abertos à Tua palavra. Fica connosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
Convidava os irmãos a poderem abrir as Bíblias no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 22, e vamos estar a ler dos versos 24 até o versículo 30. Então, se os irmãos nos quiserem acompanhar, Lucas 22, do 24 até o versículo 30, e diz assim a palavra do Senhor. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Pois vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como o Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar aos 12 tribos de Israel. E vemos aqui um desafio à humildade. Não há maiores nem menores, todos somos chamados a servir, todos somos chamados ao trabalho do reino do Senhor Deus. E nós vamos estar a cantar um cântico. Esse cântico diz: Pai, abre o meu coração porque eu quero servir, eu quero trabalhar. E que realmente esse possa ser o desafio. Vamos servir, vamos trabalhar, vamos deixar que Deus nos molde e nós consigamos perceber em que áreas Deus deseja que nós sirvamos. Nós ainda vamos cantar mais um cântico antes de escutarmos a palavra desta manhã pelo pastor Joaquim. E o próximo cântico diz-nos como não amar-te, como não servir-te, como não seguir-te, pois tu és o meu Deus. E a verdade é que nós temos um Deus que é Pai, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos chama para segui-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo. E acima de tudo, quando nós olhamos para a sua palavra, quando nós começamos a ver os seus feitos, as suas maravilhas, a sua obra redentora por meio do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos dizer mais nada de como não amar-te, como não servir-te e como não seguir-te. Então que este possa ser o desafio. Como não amar?
Bom dia, irmãos. Convidava que juntos abríssemos as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 13, para lermos os primeiros 4 versículos. Atos 13, de 1 a 4, diz assim: Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Hoje queremos seguir o exemplo de dar o melhor, porque uma das primeiras igrejas a dar-nos um bom exemplo de crescimento é exatamente esta igreja em Antioquia. Uma igreja que se localizava fora das fronteiras geográficas de Israel, fora daquela área de influência dos judeus, mas que recebeu o Evangelho com uma grande alegria. Neste relato que temos em Atos 11, dos versículos 19 e 26, é curto, mas diz-nos que esta igreja começou, imagine-se, primeiro com os judeus, ainda que ficassem fora de uma zona de influência dos judeus, tinham alguns, e começou com os judeus, mas cedo a igreja em Antioquia se tornou multicultural. Integrava judeus, gregos e de outras origens. A intensidade do trabalho em Antioquia era tanta que a liderança da igreja em Jerusalém decidiu enviar Barnabé para consolidar a mensagem que chegava pelo testemunho dos cristãos, dos irmãos que tinham saído de Jerusalém por causa da perseguição. Então Barnabé foi enviado para consolidar, para fortalecer na doutrina aquelas novas vidas, novas criaturas em Cristo. Mas nem Barnabé conseguiu realizar sozinho aquela tarefa. E por essa razão foi buscar Saulo à sua cidade natal, a Tarso. E porquê que Barnabé foi buscar Saulo? Exatamente para o auxiliar no ministério.
Quando lemos Atos 13, 1, diz-nos que esta igreja tinha alguns profetas e mestres. E Barnabé foi buscar Saulo exatamente para complementar o trabalho que estava a ser feito na cidade de Antioquia. Estes dois homens, Barnabé e Saulo, tinham diferentes dons espirituais. Mas naquela cidade, eles seriam professores, seriam mestres, evangelistas, pastores, fariam de tudo um pouco. O importante para estes dois homens era anunciar a mensagem da salvação, mensagem exclusivamente em Jesus, a salvação só em Jesus, sendo importante realçar que Jesus é o Cristo. Daí os crentes nesta cidade serem chamados de cristãos, porque foram ensinadas a ser assim. Pessoas ensinadas a seguir Cristo. Ora, a igreja cresceu em Antioquia e diz-nos o versículo 1 que havia naquela comunidade alguns mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Nenhum é mais importante do que o outro, mas esta equipa pastoral funciona muito bem. Dá a sensação de que poucos seriam naturais de Antioquia. Porquê? Porque olhando para o versículo 1 e sabendo os seus nomes, Barnabé, natural de Chipre. Lúcio era do norte de África, de Cirene. Manaém, que tinha sido educado com Herodes, podia não ser natural dali. E Saulo, já vimos, era de Tarso. Aprendemos algo com a igreja em Antioquia. Para servir a Deus, é necessária uma identificação espiritual e não uma identificação de nascimento, da proveniência. A Igreja Batista de Viseu é um pouco assim. Começou com crentes naturais de Viseu, habitantes de Viseu, e depois começou a alargar as suas fronteiras. E chegou mais longe. E hoje a sua comunidade, a sua congregação, integra pessoas não só de diferentes cidades, mas de diferentes países, com nacionalidades diferentes. Começamos a encontrar um ponto em comum com a igreja em Antioquia. Então queremos seguir nesta identificação de dar o melhor entre a igreja de Antioquia e a primeira igreja batista de Viseu, não só por termos membros de diferentes proveniências, mas também porque não estamos preocupados em saber quais são os mais puros, os mais antioquianos, mas sim servir a Deus. Esta era a motivação da liderança. Esta era a motivação dos membros daquela igreja. Servir a Deus. Não importa se vens de muito longe ou se és daqui, o importante é que queiras servir a Deus comigo. Eles estavam focados na pregação, na explicação da mensagem da salvação. Independentemente de Saulo vir de Tarso, Lúcio ser africano, isto nota-se em Viseu. Não importa de onde vens, não importa a tua cidade de origem. O importante é que estejas focado. O importante é que estejas interessado em partilhar acerca de Jesus, falar de Jesus. E foi isso que eles fizeram em Antioquia durante o tempo que Deus os colocou ali. Até que chega um dia, no tempo de culto, como nos diz o versículo 2, enquanto eles ministravam perante o Senhor, ou seja, durante um tempo de culto, ou como dizem algumas traduções mais fluídas, enquanto adoravam, o Espírito Santo revelou que queria tirar, imagine-se, Barnabé e Saulo daquela equipa pastoral. Como Deus? O quê? Será que vem mesmo de ti esta ordem? Tirar Barnabé e Saulo, dois dos líderes da nossa igreja, dois dos professores, dois dos mestres, dois dos pastores? Queres levá-los para outras áreas, para outras cidades? Há uma frase dita por muitos teólogos, muitos missionários e homens e mulheres que nos desafiam ao serviço cristão. Deus não chama desocupados. Quer isto dizer que ninguém pode servir a Deus na obra missionária se não servir a Deus na sua igreja local. Quando nós olhamos para estes 5 nomes e pensamos no versículo 2, pensamos que seria muito mais fácil Deus revelar a estas pessoas, a estes 5 homens, que estava a chamar outras pessoas, outros membros daquela igreja, para aquela tarefa, para uma tarefa específica. Mas não. É o Espírito Santo que revela Barnabé e Saulo como os chamados para a obra missionária, para irem para mais longe. Era tão bom
que o Espírito Santo tivesse chamado outras pessoas que não tinham ministério, que não tinham responsabilidades de liderança na igreja. Mas não é assim que Deus faz. Deus faz como está no versículo 2. Enquanto eles estão num tempo de culto a jejuar, o Espírito Santo fala com aquela liderança, fala com aqueles homens e diz: eu quero que estes dois, Barnabé e Saulo, saiam deste ministério, saiam desta cidade e continuem este mesmo ministério noutras cidades, noutras localidades. Com isto, percebemos que quem não se disponibiliza para servir fica sempre à margem. É importante nós percebermos nestes 2 versículos que quanto mais nós servirmos, mais perto estaremos de realizar a vontade de Deus, não só para as nossas vidas, como para a vida de outras pessoas. É um pouco como aqueles anúncios de emprego. Precisa-se de um funcionário com estas e com aquelas qualificações e depois no final diz: exige-se experiência. Pedimos experiência. Mas como? Como posso eu ser experiente se ninguém me dá trabalho? Como é que eu posso conseguir a experiência, adquirir a experiência, se não tiver a oportunidade de trabalhar? A experiência de Barnabé e Saulo vinha exatamente por servirem. E digo isto não apenas porque estavam na liderança da igreja, mas porque eram pessoas dispostas para o serviço. Nenhum de nós é chamado para fazer algo sem a capacitação do Espírito. Quando fazemos pela nossa capacitação, então estamos a realizar uma obra nossa, um serviço nosso. Não estamos a fazer o ministério, o serviço de Deus. Quando somos desafiados a servir tanto na escola bíblica dominical, no grupo da visitação, no grupo de louvor, ou na pregação, na condução dos cultos, ou nas diferentes diaconias da igreja, nunca teremos experiência suficiente para fazer. Se nos recordarmos dos antigos pastores da igreja, percebemos que experiência tinham eles quando começaram o ministério? Nenhuma. E só foram experientes porque serviram, porque se disponibilizaram, porque ouviram o Espírito Santo dizer: eu quero-te a servir. E disseram sim. E responderam favoravelmente. Hoje este mesmo desafio é lançado para cada um de nós. Não fique à espera de ter muita experiência para servir a Deus. É que Barnabé e Saulo não tinham qualquer experiência missionária. E ainda assim eles foram. Precisamos da capacitação do Espírito Santo. E esta é a mais importante de todas as capacitações, de todas as experiências. Mais importante de qualquer área a preencher o nosso currículo. A capacitação do Espírito Santo. Mas estes 2 homens, voltando a Barnabé e Saulo, podiam até estar habituados a viajar. Mas nunca tinham sido comissionados para ir até locais desconhecidos para falar de Jesus. E voltamos à questão. Então, com que experiência é que eles se podiam apresentar? Que experiência teriam Barnabé e Saulo em fazer viagens missionárias? Poderiam eles dizer: já tivemos muita experiência? Não, claro que não. E é aqui onde Deus quer chegar. Não precisas de ser um experimentado missionário. Não precisas de ser um profundo conhecedor de todos os itinerários para servir a Deus. Eles serviam na sua igreja, mas não tinham experiência missionária. E agora, o mais bonito, é que é Deus quem nos capacita para aquela tarefa. E isto é o mais importante. Não eram os atributos, não eram os anos de estudo ou de experiência de Barnabé e Saulo que os tornavam aptos para a obra missionária. Era a capacitação de Deus. E não adianta ficar de fora à espera que os outros sirvam. É necessário um envolvimento da nossa parte. É necessário uma vontade de trabalhar para Deus, mesmo sem experiência. E é aqui que quero desafiar a igreja nesta manhã. Não vamos ficar à espera que Deus chame os outros. Deus está a chamá-lo a si. A igreja está sem se reunir há precisamente 2 meses e meio. Está a reunir-se das diferentes maneiras, pelas plataformas digitais, e nas últimas semanas até temos visto como um grupo um pouco mais alargado de irmãos tem participado no culto, gravando antecipadamente o culto para vermos hoje, domingo de manhã. Estamos a perceber que estes 2 meses e meio nos fazem muita falta.
Fazem muita falta a comunhão, o convívio. Faz muita falta nós estarmos a ler juntos a palavra de Deus, estarmos a trocar as nossas opiniões. E é importante perceber que este tempo nos pode amadurecer na convicção daquilo que Deus quer para nós. Este relato ensina-nos que o serviço a Deus, em primeiro lugar, não tem limite na origem, nem na responsabilidade. Precisamos ser receptivos à voz de Deus e perceber que todos temos dons, temos ministérios na igreja. Não são apenas aqueles que estão atualmente a servir na liderança da igreja, mas todos temos dons. É lógico que nem todos seremos professores da escola bíblica dominical. Não há um pastor em cada um de nós, mas todos temos um dom para servir na edificação da igreja. Provavelmente, Deus tem vindo a mostrar nestes 2 meses e meio a algum de nós que quer que o sirvam mais. Ao longo destes 2 meses e meio, podemos analisar e avaliar. Temos servido a Deus como Ele quer, como Ele deseja, talvez de uma outra forma, talvez de uma maneira mais intensa. Não tem de ser o diácono tesoureiro, não tem de ser o diácono secretário. Tem de ser aquilo que Deus está a chamar. Se sentir que Deus o quer usar no serviço da igreja, por favor, não se cale, não adie. Não faça esperar mais de 2 meses e meio, mas faça o que diz o versículo 3. Orar e jejuar. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediram. É verdade. A Igreja confirma a vocação de qualquer um de nós. E essa confirmação vem pela oração. Vem por saber qual é a vontade de Deus, mas uma procura séria da vontade de Deus. Aqueles 5 homens podiam dizer a toda a Igreja que a decisão estava tomada. Nós tomámos a decisão de enviar Barnabé e Saulo, mas não, vejamos, eles levam o assunto à Igreja. A Igreja não são vocês, não são eles, somos nós. É muito bonito quando falamos da Igreja e usamos o plural, nós, não o plural, eles, não o plural, vós. Vocês decidiram, mas eles fizeram assim. Não, vejamos o versículo 3. Toda a liderança está envolvida, sente que é esta a vontade de Deus, mas vejamos, eles não tomam uma decisão sozinhos, não são eles que afastam ou chamam este ou aquele. Eles são guiados pelo Espírito Santo e levam a Igreja a estar junta. Porque eles não são precipitados, não querem ser precipitados. Então, por essa razão, eles oram, jejuam, para que aquela importante decisão seja algo espiritual e não pessoal. Servir a Deus nunca pode ser uma questão pessoal. Deverá ser sempre uma consequência desta intimidade com Deus. E com este versículo 3 percebemos que a liderança da Igreja não serve para tomar decisões e depois manter a Igreja informada por uma mensagem ou por e-mail. A liderança serve a Deus com a Igreja. Não se serve da Igreja, serve com a Igreja, com todos os demais membros e ora, envolve-se na oração. Para quê? Para procurar a confirmação da vontade de Deus para as suas vidas. Quantas vezes já aconteceu connosco? Pensarmos que era esta a vontade de Deus, não oramos, não perguntámos a Deus, é mesmo esta, não pedimos a confirmação, não fomos buscar junto de um irmão ou de um conjunto de irmãos o auxílio espiritual e depois demos muito mal. Porquê? Porque não foi uma vontade divina, foi uma vontade pessoal. E esta decisão era importante, tinha de ser tomada. Barnabé e Saulo deveriam deixar de ensinar, de pregar na cidade de Antioquia, entre os cristãos de Antioquia, e isso implicava uma procura também de outros irmãos para servir. Ou seja, não era para os substituir, mas era para continuar o ministério. Se Barnabé e Saulo iriam sair da cidade, iriam deixar de servir ali a igreja naqueles ministérios, outros irmãos deveriam começar a servir. E era importante a igreja estar envolvida. Não dizer agora aos outros membros da igreja, a Simeão, a Lúcio e a Manaém, agora vocês façam isto. Agora sejam vocês a liderar. Pronto, agora escolham vocês quem fica no lugar de Barnabé e Saulo. Escolham vocês se devem eles ir ou não. A igreja envolve-se.
A Igreja está envolvida para perceber, para distinguir se era a emoção ou se era o Espírito. A Igreja Batista de Viseu tem muito a aprender com a Igreja de Antioquia no que diz respeito ao serviço, à oração, à procura da vontade de Deus na obra missionária. São Pedro do Sul deve estar a latejar nos corações de cada membro da Igreja. O coração de cada um de nós deve estar em Viseu, a tentar, a procurar que mais pessoas aceitem Jesus como o Senhor, o único Senhor da sua vida, o seu Salvador, e não esquecer São Pedro do Sul. O envolvimento com o SEM, o envolvimento para que outros missionários naturais, nacionais, possam desenvolver os seus ministérios. E precisamos de alargar os nossos horizontes. Precisamos de nos envolver não apenas numa questão financeira, mas precisamos de orar, precisamos de viajar, precisamos de estar lá, de partilhar. Agora que as restrições começam a ser levantadas, não podemos deixar de evangelizar. Foram 2 meses e meio sem que expedições fossem feitas, sem que outras obras, sem que outras investidas missionárias fossem feitas. E para tal, nós precisamos de orar, de pedir a orientação de Deus. Ser chamado por Deus não tem de ser como foi Isaías. Uma visão tremenda e assombrosa. Ele chegou, viu o templo completamente coberto de fumo, houve um tremor de terra e ele pensou, ai, que vou morrer, e apareceram anjos que tocaram sobre o que não tem de ser assim. Não tem de ser igual à chamada, à vocação de Eliseu, quando uma grande referência espiritual, profética como foi Elias, o chamou e disse, tu és o meu sucessor. Pode acontecer hoje que Deus esteja a chamar a qualquer um de nós para servir na Igreja. Eu vou agora reformular a frase. Pode ser que Deus o esteja a chamar para servir na sua Igreja. Deus esteja a chamar para servir na tua Igreja. Não nos outros, não na deles, mas na sua, na tua Igreja. Um ministério que exista e podes integrar este ministério. Ou, quem sabe, a exemplo da Igreja de Antioquia, abrir, desafiar, alargar os ministérios da Igreja, desafiar a Igreja para trabalhar numa nova área, numa nova diaconia que talvez não esteja a ser bem explorada e haja um recurso humano para o fazer, haja um recurso espiritual. Se sente que Deus está a chamá-lo para servir, meu irmão, não bloqueie essa chamada. Se sente que Deus hoje, versículo 2, está a chamá-lo para uma obra, não bloqueie esta chamada. Eu desafio a que faça o versículo 3, que ore, que peça a confirmação de Deus. Senhor, mostra-me. Eu vou repetir, Barnabé e Saulo não tinham experiência missionária. Por isso, obviamente, eles podiam ter dito, não vamos, eu pelo menos não vou, eu também não vou. Não vou porque não tenho como que me sustentar. Algumas vezes este é um dos motivos pelos quais não servimos a tempo inteiro, como missionários ou como pastores, porque não temos como nos sustentar. Outros têm um emprego que consomem muito tempo e muita energia, então não servem por causa das suas profissões. Outros dizem, e sabiamente, a minha família precisa de mim, então não podem servir a Deus. Sabedoria humana. Ou alguns não querem servir a Deus mais este ano de 2020 porque estão a fazer uma pausa, vão fazer um investimento nos seus estudos e a Igreja ficará para mais tarde. Outros estão cansados porque estão a fazer tudo no esforço humano e não na dependência espiritual. Mas não fará disto que fizeram estes 2 homens, pois não? Eles oraram. Eles não impediram a ação do Espírito Santo nas suas vidas. Assim foi que, após este período de oração, a Igreja os despede, versículo 4, e enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Pequenos passos, passo a passo, eles foram. Pequenos passos levaram-nos até Chipre, a terra natural de Barnabé. Pequenos passos, esta é para nós, irmãos. Pequenos passos fazem uma grande caminhada. A Igreja Batista de Viseu necessita de pessoas disponíveis
para fazer a obra de Deus crescer na cidade, em Viseu, noutras cidades, São Pedro do Sul, e por alguma razão Deus continua a chamar pessoas, sejam jovens, adultos, casados, estudantes, reformados, porque para Deus não existem barreiras para o serviço. Já o temos visto. Aliás, estamos a olhar para os primeiros capítulos do livro de Atos, exatamente para perceber que não existem barreiras colocadas por Deus. Para o serviço, Deus não chama apenas os mais experientes, os mais sábios, os mais dotados. É Deus quem os capacita, é Deus quem os chama. A obra missionária está necessitada de alguém para ir. Eu insisto com São Pedro do Sul. A Igreja tem feito um investimento ao longo dos anos, e não é um investimento financeiro, não é um investimento material, é um investimento espiritual. E este investimento não pode ser bloqueado por questões materiais, por questões financeiras. Mas, se voltarmos para a cidade, as classes da escola bíblica dominical, que agora, nestes 2 meses e meio, não têm funcionado, só vão retomar com pessoas disponíveis para servir. Então lembre-se, não só para quem tem filhos pequenos, para quem tem netos que frequentam as classes da escola bíblica dominical, mas para todos nós. A escola bíblica dominical só funciona com pessoas disponíveis para servir. Temos o Ministério da Visitação, a liderança da Igreja, tudo por pessoas que estão interessadas em servir. Os cultos de domingo só funcionam porque quando temos irmãos disponíveis para tocar, para cantar, isto é enriquecido pela diversidade de pessoas. E temos visto nos últimos domingos, desde o piano, a bateria, a guitarra baixo, as vozes têm sido diferentes e graças a Deus por isso. Mas são pessoas disponíveis. E agora um tópico, um desafio. Quer estar disponível para servir? Não se limite à idade. Sirva. Alguém disposto a servir? Deus tem falado com alguns de nós nestes 2 meses e meio que não estamos em comunhão física. Deus tem chamado alguns de nós para servir. E acredito que nestes 2 meses e meio muitas ideias tenham passado na nossa cabeça. Algumas não ficaram. E quando elas vêm de Deus, nós devemos orar, devemos jejuar. Senhor, mostra-me o que devo fazer. Estes 2 meses e meio fizeram-nos despertar para uma realidade muito importante. Eu necessito servir a Deus. Não necessito de experiência, como de um currículo. Preciso dar o meu melhor. Preciso de permitir que Deus me capacite. E eu pergunto, quer colocar este assunto diante da Igreja? Quer orar por este assunto? Quer pedir a Deus que confirme a sua chamada? Eu vou convidar que em sua casa, este último domingo que não estamos juntos, que agora pare durante um tempo para refletir, para perguntar a Deus: Senhor, queres usar a minha vida? Queres chamar-me para servir na minha igreja? Para servir em São Pedro do Sul ou em qualquer outra cidade? Queres que eu te sirva num outro ministério da igreja? É um desafio. Vamos agora, enquanto nos recordamos deste texto bíblico, vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Desejo que esta semana seja abençoada, mas seja uma semana de paz. Então, uma boa semana e procure a vontade de Deus para a sua vida. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do
no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio todo o mal. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, vitorioso e decidido. Tanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve a meu Rei. Chegamos então ao fim do nosso ato de culto e durante este culto nós fomos desafiados ao serviço, a sair da nossa área de conforto, a buscarmos o Senhor Deus, lendo a sua palavra, orando e tentar perceber em que áreas é que nós podemos servir na igreja, quer na EBD, quer no louvor, quer no serviço de visitação, quer no amor ao próximo. Há de muitas formas que nós temos em que podemos servir o Senhor Deus e nós caminhamos a passos largos para podermos estar novamente juntos. A direção reuniu-se e tomamos como dia, como data, o dia 14 de junho e realmente é sempre uma decisão complicada tentar conjugar a saúde, as questões de saúde, mas também a vontade que temos de voltar a estar reunidos para louvar o nome do Senhor. Então, dia 14 de junho, nós estaremos novamente juntos enquanto igreja e até lá os irmãos, membros da nossa igreja, serão todos contactados para saberem como é que nós vamos proceder à realização dos cultos e se o irmão que vê, não é membro, sinta-se à vontade para mandar uma mensagem que nós vamos informar sobre todo o conteúdo e sobre o recomeço dos cultos. Vamos escutar o pós-luz e deixem-me desejar-vos a todos uma boa semana, uma semana abençoada e